Back to Radio. Olá, bem-vindos a Back to Radio, um programa que traz aos seus ouvidos as histórias das pessoas da nossa comunidade. Hoje, começamos com uma história especial. Olá. Sou uma mulher que acaba de celebrar o primeiro aniversário da minha filha. Durante o primeiro ano após o nascimento da minha filha, tirei uma licença maternidade e agora estou me preparando para voltar ao trabalho. Sei que se pode enviar um bebê de 1 ano para a creche, mas as pessoas ao meu redor dizem que é melhor para o desenvolvimento da criança esperar até que ela tenha pelo menos 3 anos. Pensando nisso, decidi que seria melhor esperar até que minha filha tenha 3 anos para enviá-la à creche. Pude cuidar dela durante esses 12 meses, combinando a licença maternidade com outras férias, mas não trabalhando. O peso financeiro recaiu apenas sobre o meu marido, o que foi difícil. Considerei deixar meu trabalho para me dedicar completamente à criação da minha filha, mas economicamente não é uma opção viável para nós. À medida que se aproxima meu retorno ao trabalho, não paro de me preocupar com o que fazer com minha filha. Embora eu possa enviá-la para a creche, como mencionei, não quero fazer isso pelo bem-estar dela nesta idade. Também pensei em contratar alguém para cuidar dela, mas nossos rendimentos não são suficientes para cobrir esse gasto. No final, a única opção era pedir ajuda à minha mãe ou à minha sogra. No entanto, ambas vivem a 1 hora de distância da nossa casa e em direção oposta aos nossos escritórios, então levar e buscar a menina seria complicado. Além disso, não é razoável pedir que elas viajem todos os dias. Minha sogra, embora adore sua neta, deixou claro desde o início que preferia aproveitar sua aposentadoria tranquila e não queria assumir a responsabilidade diária de cuidar de uma criança. Eu entendi perfeitamente e não me incomodou. Minha mãe, por outro lado, se ofereceu para nos ajudar. Ela disse que poderia cuidar de nossa filha durante a semana e ficar em nossa casa, ajudando também nas tarefas domésticas e na preparação das refeições. Nos fins de semana, ela voltaria para casa para descansar e voltaria no domingo à noite ou na segunda-feira de manhã. Assim, conseguimos encontrar uma solução que nos permite seguir em frente. Embora eu tenha apreciado muito a proposta da minha mãe, não pude evitar pensar no dinheiro. Originalmente, pensei em dar a ela cerca de $500 por mês apenas para cuidar da minha filha, mas, como ela se ofereceu para fazer também as tarefas domésticas, senti que deveria dar-lhe pelo menos $1.000 por mês. Para nós, $1.000 não é uma quantia pequena e eu não me sentia à vontade em pedir que minha mãe cuidasse da menina e cuidasse da casa sem dar uma compensação adequada. Além disso, eu tinha ouvido que outras famílias pagavam $1.000 apenas pelos cuidados infantis, então sabia que não estava oferecendo demais. No entanto, nossas finanças não eram generosas e $1.000 por mês era o máximo que podíamos nos permitir. Não tínhamos outra opção além de aceitar a ajuda da minha mãe e, na verdade, parecia a melhor solução. No entanto, quando propus a ideia ao meu marido, ele disse que não podia aceitá-la. Ele se sentia desconfortável com a ideia de que minha mãe morasse conosco. Em vez disso, ele sugeriu que eu não voltasse ao trabalho e me tornasse dona de casa. Se ele ganhasse o suficiente, eu adoraria fazer isso, mas essa não é a nossa realidade. Fiquei frustrada porque ele só pensava em seu desconforto e não na nossa situação financeira. Eu disse a ele que não podíamos recusar a ajuda da minha mãe por uma questão de conveniência, especialmente quando ela se oferecia para fazê-lo por $1.000 por mês, uma quantia que já me parecia baixa. A principal razão da minha raiva com meu marido era que ele sempre mostrava pouco interesse em nossas finanças domésticas, o que muitas vezes me fazia sentir sozinha na gestão da casa. Às vezes, ele falava como se estivéssemos em uma situação econômica muito mais confortável do que realmente estamos. Por exemplo, recentemente ele queria comprar o último console de videogame e uma televisão de 75 polegadas para jogar, sem considerar nossos gastos mensais. No meio dessa discussão, descobri a verdadeira preocupação do meu marido, o dinheiro. Ele se incomodava com a ideia de gastar $1.000 por mês, quando originalmente pensava apenas em $500. Expliquei a ele que minha mãe cuidaria de nossa filha e também cuidaria da casa, e que $1.000 era o mínimo que podíamos oferecer a ela, considerando tudo o que ela faria por nós. Finalmente, meu marido sugeriu que, se dessemos $1.000 à minha mãe, também deveríamos dar $500 por mês à mãe dele. Respondi que minha mãe receberia esse dinheiro pelo trabalho que faria, não como uma simples mesada.
Se a mãe dele viesse cuidar da nossa filha e cuidar da casa, é claro que daríamos $1.000 a ela também. Mas a mãe dele já tinha deixado claro que não podia fazer isso e não via justificativa para dar-lhe $500 sem receber ajuda em troca. Meu marido ficou calado como um mudo e depois começou a reclamar, dizendo que não era justo. Perguntei o que o incomodava tanto e ele me disse que não achava justo dar tanto dinheiro à minha mãe sem fazer nada pelos pais dele. Ele dizia que também deveríamos mostrar um pouco de consideração por eles. Ele me acusou de ter dado dinheiro à minha mãe escondido e de abusar do controle financeiro que eu tinha. Ele gritou comigo dizendo que, embora não pedisse que tratássemos os pais de ambas as partes exatamente da mesma maneira, pelo menos deveríamos tentar. Ele me acusava de coisas que nem sequer eram verdade. Perguntei quando eu tinha dado dinheiro à minha mãe pelas costas dele e ele gritou dizendo que sabia que uma vez eu tinha dado $50 a ela quando nos trouxe comida. Não pude evitar rir porque me parecia ridículo. Minha mãe às vezes nos traz comida, especialmente as coisas que ele gosta, para fazê-lo feliz e fazê-lo render mais no trabalho. E sim, nessas ocasiões, eu dava um pouco de dinheiro para cobrir os custos dos ingredientes. Mas nunca foram grandes quantias. Dessa vez, $50 foi a quantia mais alta que eu dei a ela. Enquanto ele continuava falando, começou a aumentar o tom de voz. Ele me acusou de desviar aos poucos o dinheiro para minha família e agora pensava que eu planejava desviar $1.000 por mês. Não pude suportar mais e o interrompi. Perguntei se ele realmente pensava que eu estava desviando o dinheiro para minha família e se era isso que o incomodava tanto. Ele me respondeu que, obviamente, isso o incomodava e que não podia mais suportar. Ele disse que se eu dava dinheiro à minha mãe, também devia dar a mesma quantia à mãe dele. Eu expliquei, uma e outra vez, que o dinheiro que eu tinha dado à minha mãe era para agradecer pela comida e para cobrir os custos dos ingredientes. E que os $1.000 por mês seriam porque minha mãe cuidaria da nossa filha e da casa. Ele não conseguia entender. Ele até disse que, se minha mãe fosse morar conosco e comer nossa comida, deveríamos cobrar aluguel dela. Quando ouvi isso, perguntei se ele também cobraria aluguel da mãe dele se ela fosse morar conosco para cuidar da nossa filha. Nesse ponto, ele ficou calado. Eu disse que se ele realmente queria dar dinheiro a ambos os pais, poderíamos pedir que eles se revezassem a cada semana para morar conosco e cuidar da nossa filha, e então daríamos $500 a cada um. Finalmente, ele ficou em silêncio e parou de reclamar. Pedi a ele que falasse com a mãe dele para ver se ela estava disposta a fazer isso e que me avisasse o mais rápido possível. Como eu tinha que voltar ao trabalho em breve, era uma situação urgente. Meu marido disse que faria isso, mas passou uma semana sem me dizer nada. Então, um dia, ele disse que tinha uma solução. Ele me propôs que ele tirasse um ano de férias para cuidar da nossa filha e que eu voltasse ao trabalho. Não era uma má ideia, porque assim não precisaríamos pagar minha mãe. Ele ganhava um pouco mais do que eu, então, mesmo que nossos rendimentos diminuíssem, não seria uma grande diferença. Fiquei agradavelmente surpresa que ele tivesse pensado nisso. Estava prestes a parabenizá-lo pela boa ideia, quando ele disse algo que me deixou sem palavras. Afinal, ele disse que se dessemos esses $1.000 à minha mãe, ele perderia a vontade de trabalhar duro. Que preferia ficar em casa cuidando da nossa filha em vez de sentir que o dinheiro que ganhava com tanto esforço ia para minha mãe. Parece que ele não valoriza o trabalho e a ajuda da minha mãe o suficiente para justificar o pagamento. Se ele não tivesse dito isso, não me importaria tanto, mas a maneira como ele se expressou foi muito ofensiva. Meu marido disse que tinha trabalhado muito duro todo esse tempo e que queria tirar um ano de descanso, refrescar-se e se reorganizar mentalmente. Embora eu ainda estivesse chateada, o pedido dele me tocou e decidi aceitar que ele tirasse um ano de férias enquanto eu voltava ao trabalho. Não tinha certeza se era a decisão certa, mas o que mais me impressionou foi perceber o quanto ele se incomodava em dar dinheiro à minha mãe, mesmo por sua ajuda. Mudar essa atitude no meu marido não seria fácil, então decidi guardar meus sentimentos para mim e seguir em frente. Agora, quero perguntar a vocês, acham que meu marido tem razão? Sou egoísta por querer dar dinheiro à minha mãe pelo trabalho dela? Minha mãe merece uma compensação pelo seu trabalho, mas meu marido vê isso como se eu quisesse apenas dar dinheiro a ela sem motivo. Essa situação me preocupa e não posso parar de pensar nas palavras do meu marido.
De qualquer forma, conforme o planejado, voltei ao trabalho e meu marido tirou suas férias. Quando suas férias terminarem e ele voltar ao trabalho, nossa filha terá 2 anos. Planejamos mandá-la para a creche quando ela tiver 3 anos, então, quando meu marido voltar a trabalhar, teremos que encontrar outra solução. Não vejo outra opção senão pedir ajuda à minha mãe no próximo ano, mas temo que isso cause as mesmas discussões. Embora falte tempo, me preocupo desde já porque a situação parece inevitável. Quero me preparar para enfrentar essa situação da melhor maneira possível e encontrar uma solução pacífica. 4 meses depois. Olá, como estão? Não sei se vocês se lembram de mim, mas sou a pessoa que teve conflitos com seu marido por dar $1.000 por mês à minha mãe para cuidar da nossa filha. No final, meu marido insistiu que se dessemos essa quantia à minha mãe, também deveríamos dar a mesma quantia aos pais dele. Decidimos que ele tiraria férias para cuidar da nossa filha enquanto eu voltava ao trabalho. Como vocês estão todos? Já se passaram 4 meses desde que compartilhei minha história com vocês pela primeira vez. O tempo realmente voa. Desde que voltei ao trabalho, estive muito ocupada. Nunca pensei que escreveria novamente tão cedo. Não esperava que não houvesse problemas, mas pelo menos pensei que não teríamos conflitos sobre o cuidado da nossa filha até o próximo ano. No entanto, aqui estou eu, tentando acalmar minha frustração escrevendo sobre o que aconteceu. Quando voltei ao trabalho e meu marido ficou em casa cuidando da nossa filha, no início tudo estava bem. Eu estava muito ocupada no escritório e, para ser honesta, depois de 1 ano cuidando do bebê e fazendo as tarefas domésticas, sentia que minha vida não era vida. Não tive depressão pós-parto, mas pude entender quem sofre com isso. Sair de casa, interagir com outras pessoas e estar ocupada no trabalho me fez redescobrir a alegria de trabalhar. Meu marido também estava feliz por poder descansar um pouco depois de tanto tempo. Mas essa felicidade não durou muito. Meu marido começou a se sentir preso em casa. No início, pelo menos ele tentava ser considerado. Durante a semana, eu chegava exausta e ele cuidava das tarefas domésticas e da nossa filha. Mas depois ele começou a sair à noite, dizendo que precisava se distrair e ver os amigos. No começo era só de vez em quando, mas com o tempo, ele começou a sair quase todas as noites e passava o fim de semana inteiro fora de casa. Dizia que não podia ficar sempre em casa e que, como ele cuidava da nossa filha durante a semana, eu deveria fazer isso nos fins de semana. Quando lembrei a ele que eu trabalhava a semana toda, ele me disse que, como mãe, como eu podia recusar cuidar da nossa filha na idade mais adorável? Ele me fez sentir como se eu não estivesse cumprindo o meu papel de mãe. Nunca fiz o mesmo quando cuidava da nossa filha no ano passado, nunca pedi a ele que cuidasse dela só porque era fim de semana. Não é uma grande falta de respeito por parte do meu marido? Gostaria de saber o que vocês acham. Vendo como meu marido só busca seus direitos sem pensar em como ele se comportava quando eu estava de licença maternidade, comecei a me sentir muito desgostosa. Até pensei que tinha sido um erro concordar que ele tirasse férias. Acabamos brigando muito por isso. Eu disse a ele que se fossemos continuar discutindo constantemente sobre quem cuidaria do bebê, seria melhor que ele tirasse apenas 3 meses de férias em vez de 1 ano e voltasse ao trabalho. Mas isso também não lhe agradava. No final, me cansei e tomei uma medida drástica. Disse a ele que lhe permitiria sair à noite durante a semana, mas que se ele saísse um único fim de semana sem cuidar do bebê, eu deixaria meu trabalho e iria para a casa dos meus pais com nossa filha. Isso o acalmou por um tempo, mas depois ele encontrou outra maneira de fugir de suas responsabilidades. Um dia, cheguei em casa um pouco mais cedo e encontrei o bebê chorando e meu marido jogando videogames com fones de ouvido. Ele me disse que, como não podia ver os amigos pessoalmente, decidiu encontrá-los no jogo. Ele não tinha feito nada na casa. Obviamente, não pude evitar repreendê-lo, mas ele só reclamou dizendo que eu sempre o repreendia e se trancou no quarto. Tive que fazer as tarefas que ele deveria ter feito, e de repente me enchi de raiva. Sem pensar 2 vezes, peguei nosso bebê e fui para a casa dos meus pais sem avisá-lo. Chegamos à casa dos meus pais e depois de um tempo, meu marido finalmente me ligou. Provavelmente ele ainda não sabia que eu tinha ido para a casa dos meus pais. Quando finalmente me ligou, pediu desculpas, implorando que eu lhe desse outra chance e prometendo que mudaria.
Ele veio pessoalmente me buscar, a mim e ao bebê. Embora eu tivesse considerado fazê-lo sofrer um pouco mais, a verdade é que me sinto mais confortável em minha própria casa do que na casa dos meus pais. Parecia que ele tinha aprendido a lição, então voltei para casa com ele. Mas justo no outro dia, aconteceu algo incrível. Cheguei em casa do trabalho e encontrei minha sogra lá. Sem nem me cumprimentar, ela me perguntou por que eu andava de um lado para o outro em vez de fazer as tarefas domésticas. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Depois de um dia de trabalho duro, é normal que alguém te pergunte isso assim que você chega em casa? Não respondi e disse ao meu marido que precisava falar com ele em particular. Em voz baixa, perguntei por que a mãe dele estava lá. Ele me respondeu em voz alta, dizendo que eu fui a primeira a envolver nossos pais nas nossas brigas ao ir para a casa dos meus pais. Disse que a mãe dele ficaria conosco por um tempo para ajudar nas tarefas domésticas e cuidar do bebê, e que eu poderia continuar trabalhando feliz. Embora isso tenha me irritado, tentei ver de forma positiva, pensando que pelo menos ele estava assumindo alguma responsabilidade. Mas então meu marido começou a mencionar o tema dos $1.000 de que tínhamos falado antes. Disse que, como sua mãe estaria morando conosco e cuidando do bebê, eu também devia dar esse dinheiro a ela. Insistiu que eu transferisse imediatamente $1.000 para a conta de sua mãe. Fiquei sem palavras e perguntei por que eu deveria fazer isso. Ele se irritou e disse que eu estava disposta a dar esse dinheiro à minha mãe, mas não à dele. Expliquei que quando minha mãe vinha nos ajudar, ambos trabalhávamos e podíamos nos permitir esses $1.000, mas agora só eu estava trabalhando e não podíamos arcar com isso. Disse que se ele realmente quisesse dar $1.000 à mãe dele, teria que voltar a trabalhar e trazer um salário para casa. Isso o calou imediatamente. Ele disse que levaria a mãe dele para casa e saiu. Mas se passaram 2 dias sem que ele voltasse para casa nem desse sinal de vida. Tive que tirar 2 dias de folga do trabalho para cuidar do bebê, e se no terceiro dia eu não tivesse notícias dele, teria que pedir à minha mãe que viesse me ajudar. Não podia acreditar na falta de responsabilidade dele, e estava ficando louca com a situação. Quando meu marido disse que tiraria férias, eu deveria ter me oposto desde o começo. Mas por ser muito compreensiva, acabei deixando que a situação chegasse a esse ponto. Não havia ninguém a quem culpar além de mim mesma. No entanto, decidi esperar e ver como meu marido se comportava, para depois decidir se o faria voltar ao trabalho ou faria se concentrar no cuidado da nossa filha como havíamos planejado inicialmente. Estava tão estressada que sentia que ia enlouquecer. 4 meses atrás, quando compartilhei minha história com vocês pela primeira vez, não pensei que teria que escrever uma atualização. Pensei que quando chegasse o momento de meu marido voltar ao trabalho, tudo se resolveria de alguma forma. Mas agora vejo que fui muito ingênua. Resumindo, essa situação nos levou ao divórcio. Felizmente, não foi necessário chamar minha mãe para vir me ajudar. Meu marido voltou para casa no terceiro dia de manhã. Mas ele não voltou sozinho. Voltou com sua mãe, que tinha uma expressão de descontentamento evidente. Ela começou a dizer que não era normal que um homem ficasse sempre em casa, e que, mesmo que eu fosse a única a trabalhar, uma mulher deve cuidar dos filhos, porque a responsabilidade pela criação recaía mais na mãe do que no pai. Respondi que quando eu estava de licença maternidade, meu marido nunca me ajudou uma única vez a trocar uma fralda. Todo o cuidado com o bebê e as tarefas domésticas eram minha responsabilidade. Agora que eu tinha voltado ao trabalho e ele estava em casa, porque ainda era minha responsabilidade? Minha sogra repetia como um papagaio que homens e mulheres não são iguais, dizendo isso pelo menos 100 vezes. Não fiquei calada. Disse que se tivéssemos aceitado a ajuda da minha mãe desde o início, ambos estaríamos livres do peso da criação e poderíamos nos concentrar no nosso trabalho. Mas meu marido não queria dar dinheiro à minha mãe, e por isso estamos nesta situação. Nunca tinha reclamado com minha sogra, mas naquele momento me senti muito frustrada. Não conseguimos encontrar uma solução. A tensão entre mim e minha sogra continuava a crescer, embora seu tom tenha começado a suavizar um pouco, admitindo em parte que seu filho era a causa de todos esses problemas. Todos sabiam que a culpa era do meu marido, exceto ele mesmo. Em vez de perceber a situação, ele começou a gritar comigo, dizendo como eu ousava falar assim com sua mãe. Não se dava conta de que sua mãe estava tentando mediar.
Minha sogra, vendo que ele estava apenas piorando as coisas, disse para ele ir para o quarto dele e deixá-la falar comigo. Mas ele se recusou e continuou gritando comigo, dizendo que de agora em diante ele deveria gerenciar as finanças da casa. Isso foi a gota d'água. Eu disse que se ele quisesse gerenciar as finanças, então teria que voltar a trabalhar imediatamente e trazer um salário para a casa. Ele dizia que se eu continuasse a gerenciar as finanças da casa, desviaria todo o dinheiro que ganhava para minha família. Até minha sogra se sentia desconfortável. Queria apoiar seu filho, mas sabia que o que ele dizia não fazia sentido. Vendo que deixar meu marido continuar a falar não ajudaria, sugeriu que cada um de nós gerenciasse seu próprio dinheiro, tentando mediar entre nós. Ela disse que essa é a forma como os jovens gerenciam o dinheiro hoje em dia. Aceitei a sugestão da minha sogra e concordei que cada um gerenciasse seu próprio dinheiro. Disse que eu administraria meu salário e que meu marido poderia administrar o dele. Quando eu disse isso, tanto minha sogra quanto meu marido ficaram em silêncio. Parecia que eles não tinham mais nada a dizer. Então, quebrei o silêncio que havia entre nós e disse algo que estava reprimindo. Eu disse que era melhor nos divorciarmos. Expliquei que quando disse que cada um gerenciaria seu próprio dinheiro, quis dizer que nos divorciaríamos. Argumentei que se nos divorciássemos, meu marido não precisaria se preocupar que eu desviasse seu dinheiro para minha família e eu poderia deixar nossa filha com minha mãe sem me estressar com a criação. Era uma solução em que todos sairiam ganhando. Também mencionei que o fato de ele me pedir para trabalhar, cuidar da casa e da filha, era motivo suficiente para o divórcio. Perguntei se isso não era o que chamamos de carga desigual da criação. Minha sogra e meu marido ficaram sem palavras. Acho que eles não esperavam que eu falasse sério sobre o divórcio. Mas eu não estava brincando. Eu disse a eles que iria para a casa dos meus pais e comecei a fazer as malas rapidamente, levando nossa filha comigo. Comecei imediatamente o processo de divórcio. Não pedi pensão, apenas propus dividir os bens igualmente. A custódia da nossa filha, obviamente, fiquei com ela. Não havia como meu marido, que se trancava para jogar videogames enquanto a menina chorava, obter a custódia. Agora, enquanto trabalho, minha mãe cuida da minha filha. Ela se desculpava dizendo que se tivesse aceitado cuidar da menina sem pedir dinheiro desde o início, não teríamos chegado ao divórcio. Eu disse a ela para não se preocupar, que era melhor assim. Na verdade, acho que meu maior erro foi não perceber antes do casamento o quanto meu marido era imaturo. Agora sou uma mãe divorciada com uma filha. Não acho que será fácil me casar novamente, então não estou pensando nisso por enquanto. Quero apenas me concentrar na minha filha e dar a ela todo o amor e apoio que posso para termos uma vida feliz. Embora a situação não tenha se resolvido de maneira perfeita, sinto-me aliviada que pelo menos tenha terminado relativamente bem. A todos que estão passando por dificuldades semelhantes, aconselho tentar resolver as coisas com diálogo. Mas se isso não for possível, não hesitem em considerar o divórcio como uma opção. Às vezes, essa ameaça pode ser o que seu parceiro precisa para mudar. Minha história termina aqui. Obrigada a todos por me ouvirem até o fim. Desejo a todos o melhor e que sempre tenham coisas boas em suas vidas. Obrigada. Obrigado por ouvir esta longa história. Isso é tudo por hoje. Se você se inscrever e deixar seu like, será notificado quando voltarmos com histórias melhores no futuro. Obrigado.